Você acha que cachorro tem personalidade? Será que é isso que diferencia um cachorro do outro? Será que é isso que faz cães que vivem na mesma casa, criados pela mesma família, serem tão diferentes um do outro? Me perguntaram sobre isso nessa entrevista que eu dei. Dá uma olhadinha na minha resposta. Viu? Vem cá, vamos falar agora do mundo pet. Você aí de casa já percebeu que no mundo animal, alguns pets são mais bravos, outros parecem até mais estressados. Será que isso é um sinal de personalidade do pet? Esse é o tema do nosso Momento Pet de hoje. Dá uma olhada. Cada pessoa é única, tem o seu jeitinho, as suas manias, o seu humor. Mas sabe aquela frase de porque o fulano tem um gênio forte? Ou então, porque aquele cara lá ele tem uma personalidade muito marcante. Bom, vamos aos significados. Personalidade. No dicionário significa qualidade ou condição de ser uma pessoa. Conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa. Uns mais quietinhos, outros mais extrovertidos, tem aquele que está sempre andando de cara amarrada na rua, ou então outro que não começa o dia sem vestir o seu melhor sorriso no rosto. Tem gente de todo tipo, e com os pets não é diferente. Inclusive, esses tempos aí rodou nas redes sociais um vídeo falando sobre isso, dá uma olhada. Você quer brincar na neve? Você quer tomar um... Esses dois aí do vídeo são meus, o que levanta uma pergunta. São dois cachorros, moram na mesma casa, comem da mesma comida, convivem com as mesmas pessoas. Então por que será que são tão diferentes? Será que os animais também têm personalidade? O Marcelo é adestrador e desde criança sempre gostou muito de animais e herdou a paixão pelo adestramento do pai que trabalhava com cães. Marcelo já trabalhou com cachorros de patrulhamento e de guarda, mas seu foco atual e sua missão é o trabalho com cães de companhia. Bom, Marcelo, então, ao longo de todos esses anos aí de carreira, muitos animais já passaram por você, muitos pets, todas as raças, tamanhos, enfim. A gente pode dizer que você encontrou um igual ao outro ou cada um é único igual às pessoas, você não encontrou nenhum que seja igual? Cada um é único, porque existem tantos componentes que formam a personalidade do indivíduo que você pode pegar a mesma raça, mesma idade, às vezes a mesma casa, né? Mas existem componentes genéticos que mudam, às vezes você pega da mesma ninhada que foram para casas diferentes. Então, parecidos encontrei um monte, mas iguais, não, cada indivíduo é único. Por isso que o trabalho é tão específico, porque o trabalho tem que ser também voltado para o indivíduo, e essa que está a graça, a técnica de trabalhar com cães. E quando a gente fala dessa personalidade, quais são os fatores que vão interferir nisso? Por exemplo, raça, alguma coisa nesse sentido, vai interferir também na personalidade? Vai, mas não vai definir. Porque quando você separa os cães por raça, o que se buscou quando fez uma raça? Quando se fizeram a raça, se fizeram aquela pressão seletiva artificial para criar uma raça. Se buscou determinadas características, né, que tem tendência de aparecer naquele indivíduo. Mas é uma tendência. Antes da raça sempre vem a espécie. Então, quando a gente encontra um indivíduo de determinada raça, a gente sabe o quê? É um pincher, como você falou. Eu sei o que mais ou menos eu posso esperar de um pincher. É um golden, eu sei mais ou menos o que eu posso esperar do golden. Mas não é uma coisa errada eu encontrar um pincher extremamente dócil e carinhoso, um golden com traço de agressividade. Isso, antes de todo mundo, foi uma pessoa chamada Charles Darwin. Darwin começou o estudo do comportamento animal, nem era de comportamento canino, comportamento animal. E o Darwin fazia estudos de observação, né? Ele observava o animal no habitat dele e ele percebia e chegou à conclusão que tudo que regia o comportamento daquele animal era baseado no instinto. Só que no caso dos cães, principalmente, a convivência mudou o ambiente daqueles indivíduos, né? A proximidade com a gente, no campo, na cidade, em apartamento. Então começou a se perceber, e tiveram estudos nessa área, que nós chamamos de escola behaviorista, que chegaram a outra conclusão, que é o ambiente que determina o comportamento do indivíduo. O fato é, os estudos mais recentes, eles não pendem nem para um lado e nem para o outro. Eles pendem para o equilíbrio. Se chegou à conclusão que existe um componente genético, que tem uma influência enorme no comportamento, porém, as influências ambientais vão determinar o quanto desse componente genético vai predominar ou não. Por isso que tem aquela frase famosa, né? O que vale é a criação. Ela não é 100% verdadeira, porque existe a genética, mas ela é verdadeira por quê?
Porque é o único prato dessa balança que a gente consegue influenciar, né? O que é genética a gente não muda. Então, se eu tenho um cachorro, por exemplo, com um traço de genética que leva ele à agressividade. Agressividade, medo, insegurança, ansiedade, são componentes com fundo genético. Agora, se eu sei que aquele meu indivíduo, aquele meu cachorro tem uma tendência agressiva, eu preciso dar uma criação de forma a equilibrar aquilo. Se eu tenho um cachorro mais inseguro, eu tenho que dar uma criação para trazer segurança para ele. Essa é a tendência do estudo moderno de comportamento animal, que o indivíduo é composto de componentes ambientais e componentes genéticos. É isso que forma hoje cada cachorro. Por isso que é tão difícil ter um cachorro igual ao outro, porque você tem tanto genética diferente quanto ambientes diferentes, né? Ah, eu tenho um Golden do meu amigo da mesma ninhada que o meu, mas ele teve outra família, outra influência, né? E na mesma família, eu tenho 3 filhos aqui que podem provar isso. Na mesma família tem também a tendência de cada indivíduo processar informações de acordo com a sua carga genética. Certo, então a gente tem todos esses fatores que vão acabar interferindo na personalidade desse pet. Agora, aqueles pets que talvez dê um pouquinho mais de trabalho para os tutores que estão assistindo a gente. Ele pensa, tá, eu preciso encontrar esse equilíbrio que você falou quanto à criação. Se a gente pensar por esse aspecto, não vai de algum modo tirar a personalidade do pet? Esse adestramento, o modo como a pessoa cria, vai mudar a personalidade do animal? Não, vai moldar, né? Você, eu, todos nós que vivemos em sociedade, a gente precisa moldar a nossa personalidade para ela ser aceita em sociedade. Porque eu não posso falar assim, não, eu sou um cara explosivo, então eu vou sair por aí explodindo com todo mundo porque eu sou assim. Não, eu preciso controlar isso. Da mesma forma os cães, né? Se o meu cachorro, por exemplo, que está aqui, se a personalidade dele fosse tendendo à agressividade, eu teria que moldar isso para ter ele convivendo com a minha família. Então, viver em sociedade requer esse ajuste de personalidade para que aquele indivíduo seja aceito na sociedade. Então, uma criação faz isso, às vezes um trabalho profissional ajuda a fazer isso e ajuda principalmente a manter isso no longo prazo. Porque eu sei o quê? Aquilo que é da personalidade não vai mudar. Então, se o teu cachorro, por exemplo, ele tem tendência agressiva, vamos pegar esse exemplo, ele vai levar essa tendência para a vida inteira, né? Se ele tem tendência à insegurança, ao medo, né? Por exemplo, hoje em dia já se sabe que medo de fogos é genético. Ele vai ter medo de fogos a vida inteira. A gente consegue melhorar a reação dele diante daquele medo. Isso também é moldar a personalidade dele, deixar ele com a personalidade um pouco mais fortalecida. Mas ele é o que é, né? Então não vai mudar. Mas quanto mais a gente puder influenciar para o bem-estar daquele indivíduo, melhor. E por que é tão importante a gente identificar qual que é a personalidade do nosso pet? Porque isso dá tempo para a gente trabalhar. Porque existe um outro fator ali no meio que é o quê? É o tempo que aquele indivíduo viveu as experiências. Já ouviu falar que cachorro velho não aprende? Né? As pessoas às vezes pensam isso, o meu cachorro é velho, não aprende. Não é que ele não aprenda. Conforme ele vai vivendo, ele vai acumulando experiências e toda nova experiência ele vai comparar com a experiência que ele já viveu. Se você pega um filhotinho que nem aquela ali, tem 4 meses, qualquer experiência para ela é nova. Então ela passa a ter aquilo como a referência de como determinada coisa acontece. Um indivíduo que viveu mais, que tem mais anos de vida, você apresenta uma nova experiência para ele, ele vai falar, puxa, isso aqui é bom ou é ruim? É certo ou é errado? Depende do que ele já viveu. Se aquilo ali tirar, por exemplo, privilégios dele, ele vai falar, não, isso aqui eu não quero. Se aquilo ali trouxer uma melhora para a vida dele, ele se apega àquilo. Então, quanto antes a gente identifica, mais tempo a gente tem para trabalhar. E quando a gente trabalha com mais tempo, a gente trabalha com menos intensidade. Essa é que é a grande vantagem, né? Então, o adestramento ele pode ser ali um auxílio para você que está enfrentando aí alguma dificuldade com o seu animalzinho em casa. Daqui uns dias a gente volta aqui no Vitrine, o Marcelo vai ajudar a gente também a dar dicas aí de adestramento, falar um pouco mais sobre essa técnica também. Para quem quiser mais informações, como que faz para te seguir nas redes sociais? Meu perfil lá no Instagram, marcelo.mestredog. Ali tem um pouquinho da minha história, tem o meu trabalho diário, você pode me acompanhar ali. E se quiser perguntar alguma coisa ali também, sempre que eu tenho tempinho eu vou ali e respondo. Perfeito, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigado pela confiança, adorei estar aqui e até a próxima. E agora você aí de casa segue com o nosso Vitrine Revista.